Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sou eu, o professor Almir. Vamos continuar com os vídeos de estudo e revisão para a nossa prova. Esse vídeo nós vamos falar sobre a propriedade industrial, que é regulamentada atualmente pela Lei 9.279 e trata especialmente sobre bens que estão relacionados tanto ao desenvolvimento tecnológico das empresas, quanto à diferenciação de produtos e serviços que são colocados no mercado. A propriedade industrial ela é uma área do direito empresarial muito importante, porque ajuda a manter o crescimento e a diferenciação entre produtos e serviços. Bom, caros alunos, no Brasil, a propriedade industrial, ela teve a sua origem, o seu crescimento, já a partir de 1809, quando o príncipe regente, na época, Dom João, baixou o alvará que, entre outras medidas, reconheceu o direito de inventores ao privilégio de exclusividade. Isso foi muito interessante, porque o Brasil foi o terceiro país do mundo a regulamentar a propriedade industrial. Essa regulamentação da propriedade industrial, ela acabou a partir da Revolução Industrial sendo importante no mundo todo, quando os países reuniram-se e resolveram, através de uma convenção internacional chamada União de Paris, por isso que nós chamamos os países que protegem a propriedade industrial de países unionistas. Prestem muita atenção. Países unionistas são aqueles países que aderiram à União de Paris e cujas normas são semelhantes com relação à proteção de patentes, marcas e os outros bens da propriedade industrial. Mas é preciso perguntar, né? Quais são estes bens da propriedade industrial? Bom, nós temos, pessoal, bens patenteáveis, que são as invenções e os modelos de utilidade, e nós temos os bens registráveis, que são a marca, o desenho industrial e a indicação geográfica. Então, nós temos 5 bens básicos da propriedade industrial, você não pode esquecer-se na sua provinha. Tudo bem? Bom, estes bens da propriedade industrial, eles recebem diferentes proteções quanto à sua exploração. Enquanto a patente ela está relacionada à proteção de uma tecnologia e os seus titulares ganham a carta patente, os outros bens da propriedade industrial são registráveis, como a marca, o desenho industrial e as indicações geográficas. As marcas, as indicações geográficas, não caem em domínio público, a não ser que o seu titular perca o direito à sua exploração. Entretanto, patentes de invenção ou então de modelo de utilidade, elas caem em domínio público. Elas são uma proteção para a exploração do empresário durante um determinado período de tempo da sua tecnologia ou de cobrar royalties de pessoas que ele autoriza a explorar. Mas então nós temos que as patentes e os registros são bem diferentes. Patentes protegem tecnologia, registros protegem sinais distintivos, coisas para diferenciar produtos e serviços que são colocados à disposição. Destes bens da propriedade industrial, nós temos, em primeiro lugar, importantíssimo, a invenção. De todos os bens da propriedade industrial, é a única que a lei não define. Tá? Mas não há uma definição do que é invenção na legislação? Não. Mas por quê? Ora, porque invenção é uma coisa que ainda não foi introduzida no estado de técnica, que ainda não foi criada, que está em processo de desenvolvimento, é uma ampliação do conhecimento tecnológico. Então, o que o legislador fala? O legislador só fala aquilo que não pode ser considerado invenção, para que um monte de coisa não venha a aparecer depois no INPI e todo mundo acreditar que sejam em uma invenção. Tá? Então, por exemplo, se alguém lá no artigo 10 da Lei 9.279, você vai encontrar aquilo que não é considerado invenção, como descobertas, teorias científicas, concepções abstratas, esquemas, planos, obras literárias, arquitetônicas, programas de computador. Opa, cuidado! Muito cuidado com o programa de computador. O programa de computador ele é protegido pelo direito autoral, mas o programa de computador deve ser registrado no INPI para que seja autorizada a sua comercialização. Tá? Então, os softwares de prateleira, como nós assim o chamamos, eles só podem ser comercializados depois de registrados no INPI, tudo bem? A apresentação de informações também não são patenteáveis, regras de jogos não são patenteáveis, técnicas operatórias ou cirúrgicas, opa, cuidado! As técnicas de operação, as técnicas de cirurgia,
técnica de diagnóstico, essas técnicas que o médico usa, o profissional usa, essas técnicas não são patenteáveis, mas os aparelhos de diagnóstico, aparelhos operatórios, aparelhos cirúrgicos, estes sim são patenteáveis. Os seres vivos encontrados na natureza não são patenteáveis. Entretanto, as alterações genéticas, sim, nesse caso elas podem ser patenteadas, tudo bem? Bom, outros bens patenteáveis são os modelos de utilidade. Tá? No caso do modelo de utilidade, a Lei 9.279 já define o que é um aperfeiçoamento da invenção, como um objeto de uso prático, ou então parte só desse objeto, suscetível de uma aplicação industrial. É, a melhoria da invenção ela tem que ter aplicação industrial e que vai apresentar uma forma diferente, uma disposição envolvendo um ato inventivo, ou seja, alguma coisa que não é comum a todos nós, tá? E que resulte numa melhoria funcional da coisa, ou então no seu processo de fabricação. Tá? Todos os recursos novos agregados às invenções, desde que não forem evidentes a um técnico no assunto, são considerados como modelos de utilidade. Tudo bem? Ok, pessoal? Bom, além disso, nós temos agora os bens que são registráveis. Dentre os bens registráveis, nós temos o desenho industrial. O desenho industrial, chamado design também, é uma alteração apenas da forma dos objetos. Tá? Ele está definido na Lei da Propriedade Industrial como uma forma prática, não é ornamental, é apenas prática de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado no produto, proporcionando um resultado visual novo e original na sua configuração. Então não é só qualquer mudança de cor e objetos. Tá? É necessário que ela seja original, diferente, tá? E que altere a sua configuração externa e possa servir como tipo de fabricação industrial. Não é um simples trabalho de artesanato, é um trabalho industrial, tudo bem? Caracteriza-se pela futilidade, ou seja, não se aplica utilidades aos objetos de desenho industrial, apenas reveste um aspecto diferente no próprio objeto. Tá? O desenho industrial é muito próximo da obra de arte, diferenciando-se apenas porque a obra de arte é apenas de objeto de decoração, né? Apenas tem finalidade de decoração, enquanto o desenho industrial não tem essa finalidade decorativa. A marca também é um bem registrável. Ela é considerada um sinal distinguível, suscetível de percepção visual, que identifica direta ou indiretamente os produtos e serviços. Lembra na prova, sinal sonoro não pode ser registrado como marca. Tá? Também não é marca, cheiro, gosto e tato. Essas informações elas não podem ser registradas como marca, somente visuais, tá? Que podem ser registrados como marcas, sinais visuais. Além disso, nós podemos ter marcas nominativas, presta atenção nessa classificação, hein? Marcas nominativas são aquelas que têm somente nomes, marcas figurativas, aquelas que só têm apenas desenho, né? Como o caso da Volkswagen, que é apenas aquele desenho, ou então marcas mistas, que nós temos os dois, tanto o desenho quanto o nome. Tá? Além disso, as marcas também podem ser coletivas, né, que no caso são chamadas marcas indiretas, ou marcas de certificação, quando caracterizam como uma identificação indireta do produto, do serviço. Né? Então, lembra para a sua provinha, ó, muito cuidado na prova. A marca do produto ela é individualizada, é de um produto só. Tá? Ela é a marca direta. As marcas indiretas são as marcas de certificação e coletiva. As marcas de certificação são marcas que vão atestar uma qualidade, né, no produto ou no serviço, tá? Como o caso do ISO, tá? Que atesta qualidade e quantidade. No caso do selo do Inmetro, são marcas de certificação. Ou então as marcas coletivas, né, que indicam que um produto faz parte de um grupo de empresas ou de uma empresa só que tem diversos produtos sobre uma mesma marca. Tudo bem? Tá? Bom, lembre-se, né, no caso de marcas indiretas, o empresário, para exercer a proteção do seu produto, ele tem que acionar o titular da marca. Tá? Se o empresário atende aos pressupostos previstos no regulamento de uso dessas marcas indiretas, que estará à disposição no INPI, ele vai poder usá-las, como é o caso das marcas de certificação. Por fim, temos as indicações geográficas, que são símbolos ou sinais inseridos em produtos ou nas embalagens indicando a origem dos produtos. As indicações geográficas são divididas em indicações de procedência, né, que
indica a procedência de um local onde ele foi produzido, onde ele foi fabricado, e a denominação de origem, né? Que engloba também um local onde foi produzido ou fabricado, mas um local com características exclusivas que não tem em nenhum outro local. Tudo bem? É o caso, por exemplo, do vinho Lambrusco, do queijo Roquefort. Tudo bem? Bom, nós ainda temos como critérios da propriedade industrial a possibilidade de conseguir uma patente. Nem toda invenção, nem todo modelo de utilidade pode ser patenteado. A esse requisito de constituição da patente nós chamamos de patenteabilidade. Tá? Então, para que uma invenção pode ser patenteada, ela tem que atender 4 requisitos de patenteabilidade. Lembre bem para a prova. Primeiro requisito, novidade. Segundo requisito, atividade inventiva. Terceiro requisito, industriabilidade. E quarto requisito, desimpedimento. Ela não pode ser impedida. Quanto à novidade, a invenção deve ser desconhecida dos cientistas e pesquisadores especializados. Então, na verdade, isso não significa que ela não possa existir, mas ela tem que ser desconhecida, como é o caso do segredo de indústria. A invenção é considerada nova quando não compreende no estado de técnica, ou seja, no conjunto de conhecimento que a humanidade já adquiriu há muito tempo. É possível ainda, no caso das invenções, haver um período em que o próprio titular da invenção publica a invenção antes mesmo de pedir a patente. Esse período é chamado período de graça. Ele engloba 12 meses antes do pedido de patente, o que não impede um pedido de patente posterior, né, desde que a publicação tenha ocorrido dentro desse período de 12 meses. Tudo bem? Quanto à atividade inventiva, ela está relacionada a ampliar o estado de técnica de uma forma não simples, ou seja, de uma forma tecnológica também, que não é conhecida de todos os técnicos no assunto. Tá? Ela pode também estar ligada a interesse de alguns consumidores. Tá? A industriabilidade, que é a capacidade da invenção ou do modelo de utilidade serem utilizados ou produzidos por qualquer meio de indústria, né? E aí afasta-se das patentes coisas que não podem ser fabricadas, e o desimpedimento, que é a impossibilidade de registrar uma patente se ela for contrária à moral, se ela tiver substâncias, matérias, misturas, né, que sejam fruto de elementos atômicos, né, ou seres vivos, né, ou parte de seres vivos também não podem ser patenteados, como nós já havíamos falado anteriormente. Lembre-se que seres modificados geneticamente podem ser patenteados. E por fim, nós temos a registrabilidade, que é a possibilidade de um sinal ser registrado. Quanto ao desenho industrial, nós temos 3 requisitos de registrabilidade, né, que seriam a novidade, a originalidade e o desimpedimento. A novidade, no caso do desenho industrial, não permite o registro de um desenho que já tenha sido utilizado anteriormente, a forma tem que ser nova. A originalidade é a apresentação com uma visual diferente dos desenhos anteriores, e os impedimentos do desenho industrial é que ele não pode ter uma natureza puramente artística, não pode ofender a moral e aos bons costumes, não pode apresentar uma forma comum ou considerada vulgar. Tudo bem? No caso de marca, nós também temos 3 requisitos de registrabilidade. É novidade, mas cuidado, a novidade da marca é relativa. Por quê? Porque nós temos classes diferentes de marcas. A não coincidência com marcas notórias e o desimpedimento, também como nós já vimos anteriormente. Tá? Vale destacar aqui que nós temos vários pontos de impedimento de marcas. Não podem ser marcas brasões, armas, letras, figuras, desenhos contrários à moral e aos bons costumes, designação de siglas de órgãos públicos, sinais características genérica de peso, origem, nacionalidade, expressão de propaganda, cor, indicação geográfica, nome civil de pessoas. Tá? Então, tomem cuidado ao estudar isso, lembrando que para a exploração da propriedade industrial, nós temos 20 anos no caso das invenções, 15 anos no caso do modelo de utilidade, eles não podem ser renovados. A marca ela é registrada para exploração por 10 anos, depois pode ser renovada de 5 em 5 anos. O desenho industrial também registrado por 10 anos, mas isso só pode ser renovado por 3 vezes dos 5 anos. E, o desenho, e a indicação geográfica, né,
também por 10 anos, mas pode ser renovada indefinidamente. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Tenham ótimos estudos, tá? E, como alunos do Nianachá, agora para poder acompanhar os meus vídeos, você vai precisar inscrever-se no meu canal. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.